E a primeira pergunta não poderia ser diferente. Doutor Júlio quer ser presidente da Assembleia. É natural que todo cidadão que chega a ser deputado estadual e que tem um currículo como o meu, de ex-prefeito municipal, de ex-deputado federal por 3 mandatos, de ex-governador do estado, de ex-senador da República e membro na mesa diretora do Senado, como primeiro secretário, depois como vice-presidente do Senado, de conselheiro do Tribunal de Contas, aspira a ser presidente da Assembleia. Não é o meu plano, o meu projeto agora, nesse primeiro ano de mandato. Mas, quem sabe na segunda opção, daqui a 2 anos, no segundo mandato de membro da mesa, poderia até disputar a presidência, desde que eu tenha respaldo dos meus colegas. Ser presidente não significa que tem que ser o mais votado, tem que ser o mais vivo, tem que ser o deputado que mais agrade os seus colegas, mostre serviço para a sociedade e tenha credencial para ser presidente do Legislativo. E eu vou fazer o possível para que no segundo período o meu nome possa ser avaliado pelos meus colegas para presidir o Palácio Legislativo de Mato Grosso. Mas existe um imbróglio quanto à presidência da mesa. O Botelho gostaria de continuar, tem o apoio da maioria dos deputados, mas tem uma insegurança jurídica. Max Russo e Janaína não agradaram muito os deputados quando exerceram a presidência. E automaticamente, olhando para o novo parlamento, para a nova legislatura, quem que se destaca? O doutor Júlio, que tem esse histórico que o senhor mencionou. Se precisar, o senhor antecipa esse projeto? Aí sim é um assunto a ser discutido, não só no meu partido, como também com os demais colegas da bancada. Nós temos 23 outros colegas que temos que discutir com eles e saber se temos possibilidade. O meu nome estará à disposição, sem dúvida alguma, para ocupar a presidência, se necessário for agora, logo no dia 1º de fevereiro, quando vai ser eleita a nova mesa diretora. Agora, pela experiência que o senhor tem na política, observando os nomes que foram eleitos para essa legislatura, os seus colegas, o senhor acha que essa rivalidade nacional, ela terá reflexos na Assembleia de Mato Grosso? Essa disputa entre dois campos muito bem definidos, de esquerda, direita, e como que o senhor circularia entre eles? Eu acho que não, porque, veja bem, o Parlamento Nacional pode haver, porque o próprio bolsonarismo elegeu 4 parlamentares em Mato Grosso, ou seja, 50% da bancada, fora os aliados, como o próprio Coronel Assis, que é da União Brasil, e o próprio Fábio Garcia, que também é da União Brasil, são deputados mais ligados ao grupo do Bolsonaro. Já o grupo do Lula, apenas o deputado Emanuelzinho foi eleito, né? Então, eu acredito que na Assembleia não. A bancada do PL, que é o partido do Bolsonaro, a bancada bolsonarista é bem menor e menos radical, né, do que a federal. Então, eu acho que basta ter um bom trânsito, um bom diálogo, respeitando os ideais, tanto da esquerda quanto da direita, respeitando a boa norma da convivência. Eu acredito que no parlamento estadual não haverá tanto choque. Nós temos bons nomes lá para ser presidente. Temos o deputado Max Russo, que é atual primeiro secretário, que já colocou também o seu nome à disposição para uma disputa da mesa diretora. É lembrado o nome da própria Janaína Riva, que é a deputada mais votada do Estado. Tem sido lembrado o nome do deputado Wilson Santos e também, indiscutivelmente, o nome mais forte eleitoralmente no plenário da Assembleia ainda é, com toda a restrição jurídica, o deputado Eduardo Botelho, que transita muito bem com todos os seus colegas e fez um belíssimo trabalho como presidente nesses últimos 6 anos. Quando a gente olha para o gabarito do senhor, histórico e de votos, a gente pensa assim, o doutor Júlio tinha votos para se eleger federal tranquilamente, né? A gente vê os números que elegeram o Coronel Fernanda, o Coronel Assis, a gente falou, o doutor Júlio superaria esses votos com uma certa tranquilidade. Por que ser deputado estadual? Era um sonho que eu acalentava desde garoto. Em 1970, relembrando, se você me permite, eu fui convidado, por então eu era secretário de Vias Somas Pública, engenheiro recém-formado, engenheiro agrônomo recém-formado lá em Vazia Grande, e na gestão do prefeito Ari Campos. E fui convidado pelo então saudoso deputado federal
Emanuel Pinheiro da Silva Primo, pai do atual prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, para ser deputado estadual, dobrando com ele, que era presidente da Assembleia e ia disputar a deputância federal pela Arena. Cheguei até a visitar alguns municípios, Pocomé, Livramento, Dom Aquino, aqui é o município da Baixada Cuiabana, Santo Antônio, já como pré-candidato a deputado estadual. Mas aí veio o então ex-prefeito de Cuiabá, Vicente Puolo, que era do nosso antigo grupo político, o PSD, que era a Arena 2, da qual meu pai era um dos líderes maiores, dirigentes aqui em Mato Grosso, e pediu Fiote. O pedido do meu pai era Fiote. Não deixa o Julinho ser candidato agora, vai me estragar. Se o Julinho for candidato, não vou me eleger, porque os votos de Várzea Grande, Livramento, Pocomé, aonde a minha principal base, vai ficar com ele. E aí meu pai, com dó do Voolo, o Voolo era meio chorão, né? Qualquer coisa era muito emotivo, né? E meu pai ficou assim, falou, não, deixa para daqui a 2 anos, Julinho, você saia prefeito da Várzea Grande. Esqueça essa história de deputado. E agora, passados 52 anos, eu realizei o sonho de ser deputado estadual, com muita dificuldade. Enfrentei em Trindade uma luta tremenda para conseguir os 33.800 votos, porque os candidatos atuais, os atuais deputados, com uma estrutura muito grande, né? De emenda, poder econômico financeiro, trabalho prestado, tudo isso dificultou. E eu, como estava há 12 anos sem mandato, a última vez que eu disputei a eleição foi em 2010. Fui para deputado federal, ainda fui eleito deputado federal. Depois eu tive um problema de saúde, tive que afastar, entrar na fila do transplante do SUS, e eu fiquei 10 anos sem mandato, 10 anos fora da política. Voltei agora. Então o quadro mudou muito, né? E eu não consegui apoio de nenhum prefeito. Dos 141 municípios de Mato Grosso, mesmo o senador Jaime Campos, meu irmão, me dando apoio e sendo um senador municipalista, deu emenda para todos, não conseguimos nenhum prefeito, né, me apoiar para deputado estadual, e eu fui quase com Deus e o povo que me ajudou, porque não tive nem quase liderança nenhuma. Você tem ideia, dos 25 vereadores de Cuiabá, consegui apoio de um só, que é o nosso grande companheiro, brilhante vereador, por sinal, Macrian Santos, e em Várzea Grande conseguiu o apoio de 2 vereadores, a vereadora Rose e o vereador Pablo Pereira, só de 21 vereadores. Para você ter ideia, a dificuldade que foi a minha candidatura penetrar. Nos municípios, dificilmente eu consegui um líder, um vereador me apoiar. O meu voto foi quase que pessoal, individual, do eleitor para Júlio Campos. Tanto é que eu fui votado nos 139 dos 141 municípios de Mato Grosso. Lugar que eu nem fui, que eu não mandei material, eu fui votado. Querência, município lá na região Araguaia, eu tive 80 votos, sem saber nem como que apareceu tanto voto aí. E vários municípios, 70 num, 50, 150, 142 votos, são votos de homenagem que eu digo, né? Pelo trabalho que eu fiz, eu acho, quando governador e como senador, como deputado federal, nessas comunidades do interior de Mato Grosso. Agora, quais os projetos que o senhor pretende apresentar assim que assumir a legislatura? O senhor já tem algo em mente? Eu fiz uma plataforma de trabalho. Antes de me lançar candidato, eu comecei a estudar os problemas de Mato Grosso. E uma das minhas bandeiras, sim, várias, são 10 itens que eu elenquei que eu vou batalhar. É a realização fundiária. Hoje nós temos milhares de famílias em todo o Mato Grosso que tem a casa, que tem a chácara, que tem o lote, que tem o sítio e não tem documento. E uma coisa importantíssima é o cidadão ter o papel da terra, ter o documento. A regulação fundiária é a minha bandeira. A habitação popular. Eu vou lutar muito pela construção de casas populares para o povo pobre, para os mais humildes, porque hoje o cidadão pobre que ganha 2 salários mínimos não tem onde morar. Infelizmente, a Coab de Mato Grosso, quando fui governador, tinha a Coab. Eu construí 40 mil casas populares, Tijucal, CPA, Morada do Ouro, Santa Amália, em Várzea Grande, em Rondonópolis, em Barra do Garça. Hoje, com a extinção da Coab, o governo não faz casa popular. A lei do FETAB, que manda que 20% a 25% da sua receita seja para habitação popular, não vem sendo cumprida. Nem foi cumprida por Pedro Táxi, não vem sendo cumprida por Mauro Mendes. Por quê? Faz tudo só estrada.
Então nós precisamos fazer novamente, cumprir a lei do FETAB e construir o déficit. Mato Grosso hoje tem 100 mil famílias aguardando a oportunidade de ter a casa própria, principalmente o jovem que casa e não tem como morar, tem que morar com o sogro, morar com o pai, porque não tem condição de comprar uma casa. Quem faz hoje uma política mais simples de habitação é uma tal de MRV. Mas você comprar um apartamentinho de 40, 50 metros quadrados do MRV, você tem que ter 20% do valor do apartamento para dar de entrada. Já a Coab, a Política Habitacional do Estado, não, você pagar em 30 anos, prestaçãozinha de 150, 200 reais. Então, vou lutar pela habitação popular, vou lutar também para trazer a Unemate para Cuiabá e Vaza Grande. A Unemate hoje tem mais de 25 polos no interior e não tem na capital nem em Vaza Grande. E nós precisamos de mais ensino superior gratuito para a população de baixa renda, certo? Nós sabemos hoje que só temos aqui o Instituto Federal e a universidade, que é gratuito, o resto tudo é pago. Mas qual família tem 1.500, 2, 3 mil reais para pagar a mensalidade? Então, por que não trazer o Unemate aqui para Grande Cuiabá? Vamos também batalhar muito pelas causas dos idosos. Hoje a população brasileira envelheceu. Nós temos muita gente já da terceira idade e o governo não cuida disso. Se não é uma organização social ou então a igreja evangélica, a igreja católica, não há acolhimento para os idosos. Então, uma das minhas metas é fazer com que uma parte dos recursos da assistência social seja destinada à construção de centros de acolhimento para pessoas da terceira idade, para os idosos, a fim de que, depois que o governo constrói, entrega a sua manutenção, a sua construção para as organizações sociais, para as entidades, para o Rotary, Laje, maçonaria, as igrejas evangélicas, a igreja católica, enfim, algumas bandeiras. Vou também defender uma política mais de controle da droga, ou seja, muitas famílias hoje estão com filhos envolvidos na droga e não tem como tratar. Vive como zumbi da vida. Por que não o governo do estado dedicar uma parte para a construção de centro de tratamento para a recuperação das pessoas envolvidas com drogas, ou seja, com médicos, psicólogos, enfermeiros, para recuperar essa população, principalmente os jovens que estão envolvidos nesse submundo que vive sofrendo muito e deixando também um sofrimento na família, né? Que, completamente. Então, nós temos algumas bandeiras que vamos defender com muito empenho. Eu acredito que vou fazer uma atuação, já não tenho compromisso com ninguém. Não tenho compromisso político, com o grupo, com o prefeito, com o vereador, coisíssimo algum. Mas eu tenho um compromisso, principalmente com a população mais humilde e mais simples de Mato Grosso, que foi aquela que acreditou em mim. Então vamos lutar por várias causas sociais e também algumas bandeiras de alto nível, como a trazer, por que não começar uma política da agroindustrialização de Mato Grosso, para gerar emprego e renda. Hoje, Trindade, Mato Grosso é o maior produtor de soja, de algodão, de carne, de couro, mas não temos aqui em Mato Grosso nenhuma indústria voltada para o tecido, nenhuma indústria voltada para a industrialização da soja, do milho, poucas indústrias, não temos nenhuma indústria de couro para beneficiar o couro. Por que não fazer com que uma política de incentivos fiscais para que nós possamos que pelo menos 25% desta grande produção agroindustrial de Mato Grosso seja industrializado aqui no estado e que essas indústrias não sejam nos municípios ricos, mas sim nos municípios mais carentes, com a desigualdade, diminuindo a desigualdade regional. Veja bem, nós temos ali Campo Verde e Primavera do Leste, 2 municípios de primeiro mundo. Ao lado da estrada da BR-70, que eu asfaltei há 30 e tantos, há 40 anos atrás, tem Poxoréu, município pobre em decadência, antigo garimpo de diamantes que hoje está decadente. Por que não essa indústria de tecido, que é o algodão produzido em Primavera e Campo Verde, seja então em Poxoréu, para gerar emprego, renda, estímulo na população. Temos ali no Médio Norte, municípios como Alto Paraguai, Nortelândia, todo decadente. Por que não uma indústria seja daquela cidade? Nós também precisamos, não só fazer, porque antigamente dizia, não pode Mato Grosso, não pode ter indústria porque não tem energia. Hoje isso é uma mentira. Mato Grosso hoje é o maior produtor de energia, exporta energia para
no sistema nacional. Você sabe muito bem disso, conhece. Então, quer dizer, algumas bandeiras nós vamos discutir com a participação da bancada federal. Vai ser importante a Assembleia estar em conjunto com o Senado e a Câmara. Com o governo do Estado, é necessário termos um bom diálogo com o governador Mauro Mendes, com o vice-governador Pivetta, que são que são ligados ao empresariado, Mauro à indústria, Pivetta ao agronegócio, para eles também ajudarem esse segmento desses dois setores a visualizar uma política de geração de emprego e renda em Mato Grosso. Temos que dialogar com a classe empresarial, Federação do Comércio, Federação da Indústria, a ProSoja, a FAMATO, as empresas. Então, eu acho que eu vou ser um deputado pela experiência que eu tenho, de ter sido 12 anos deputado federal, 8 anos senador da República, governador, prefeito, conselheiro do Tribunal de Contas. Eu acho que eu posso dar uma boa contribuição ao desenvolvimento econômico e social de Mato Grosso, porque não adianta só a economia crescer, nós precisamos que a sociedade também cresça e melhore a distribuição de renda nesse estado, que é um dos mais injustos do Brasil. A gente teve a crise entre o governo e os policiais penais. Os policiais penais se sentiram desamparados na tramitação do projeto que transformou eles em polícia na Assembleia. Você teve o diálogo entre os professores e o governo do estado difícil e não conseguiu encontrar na Assembleia uma voz que fizesse com que as demandas chegassem ao governador de maneira de se impor mesmo, e não uma questão de favor. Depois, os aposentados, teve a tramitação agora da PEC dos 14%, que não passou e também não se sentiram representados. Os ribeirinhos do Rio Cuiabá, com as ideias das usinas, também não se sentiram representados, saíram muito insatisfeitos. Como que o senhor pretende abrir o seu gabinete para que esses grupos possam ter acesso a um deputado lá com voz para ser ouvido? Sem dúvida alguma, eu vou ser um deputado da bancada do governo, mas com posições independentes. Essas causas que você citou aí, todas elas são causas que me sensibilizam e eu tenho certeza sensibiliza a maior parte da opinião pública mato-grossense. Uma das causas importantíssimas é o pagamento correto do RGA para o servidor público. Não adianta Mato Grosso arrecadar 40 bilhões de reais por ano, ter em caixa no depósito 6, 8 bilhões e não pagar o RGA correto para o servidor público, que já foi muito sacrificado nesse tempo de pandemia. Eu tenho certeza absoluta que o governador Mauro Mendes tem que ter mais sensibilidade nessa parte de entender de que a Assembleia é a casa do povo e os deputados, quando vai lá falar com ele, não pode ir humilhado, né? Tem que ir com posição definida. Nós temos que, realmente, vamos defender a bandeira do aposentado. Não é justo que a lei federal prevê que o cidadão aposentado, com o teto até do INSS, que é hoje de em torno de 7 mil reais, continue pagando a contribuição social. Então, por que não cumprir a legislação? Até os isentos do INSS, tudo bem. A partir daí, fazer o recolhimento dentro do que vê a legislação federal. Além disso, eu acho que o pessoal das penitenciárias, os guardas penitenciários, que agora é agente penal, né, também queriam ter uma oportunidade de ser equivalente à Polícia Civil e a Polícia Militar, que o serviço que ele presta são de segurança. E muito mais perigoso do que a rua, né? Que está lá junto com o preso, com o bandido, com o profissional. Então, essas são causas que nos sensibilizam. Eu tenho certeza que eu vou procurar, com diálogo, com altruísmo, com competência, mostrar ao governador do estado, ao vice-governador, que eles têm que, neste segundo mandato, dar uma abertura maior para as causas sociais e do servidor público mato-grossense. Eu faço base por mim. Eu sou um cidadão transplantado, né, diabético, tenho sérios problemas da idade, né? Normal, 76 anos não é 25 anos, né? Eu comecei com 25 anos, estou com 76. O que ocorre? Os remédios são muito caros, então não é justo, no final da vida, que ele mais precisa do acolhimento do governo, do apoio, ter que pagar este percentual de 14% acima de 3 mil reais, né?
R$ 3.000 a R$ 4.000, tirar 14% disso aí, faz muita falta. Muita diferença. Tem que ter bastante sensibilidade e equilíbrio. Eu acho que o erro da União Brasil é não ter a cúpula nacional do partido, não dialogar com as suas bases nos estados. O senhor foi contra ter aquela federação? Houve essa fusão Isso. de União Brasil e PSL, não deu em nada. Antes nós tínhamos 32 deputados e o PSL 59. Dava quase 90 deputados. Fez a fusão, elegemos 50 e pouco. Quer dizer, a maioria, não, a nível de voto, não veio voto quase nenhum mais. Além disso, a União Brasil, praticamente 80%, quase 90%, votou, trabalhou e lutou pela eleição do Bolsonaro. E agora já é a cúpula da União Brasil, o presidente Bivar, alguns senadores, deputados interessados no fisiologismo político, já está querendo compor inicialmente, já dá apoio integral para o governo do PT de Lula, quem as nossas bases rejeitaram nas eleições recentes de outubro último. Como administrar essa relação? Porque a União é gigante. Aí você tem a turma radical bolsonarista, você tem a turma que é mais centro e já tem uma turma indo para o lado do Lula. E aí como se comportar nesse cenário? Eu acho que nós temos que ter muito diálogo e a cúpula nacional da União Brasil, o presidente Bivar, os nossos senadores, os nossos deputados federais, antes de tomar uma decisão de participar do governo, ocupar cargos de ministro, diretores da empresa, devia ouvir as bases, devia consultar um plebiscito com os militantes do partido, com os eleitores do partido, para saber se deve ou não levar o partido para os braços do governo federal. Senão, União Brasil, que foi fruto da fusão do PSL, que foi o partido original do Bolsonaro, com os Democratas, né, vai ser tido como fisiologia. É um partido de negociatas, que mal perdeu a eleição já quer aderir a troco de cargos importantes. Então, acho que tinha que ter diálogo, tinha que ouvir as bases, porque se continuar desse jeito, na próxima eleição, nós vamos perder muitos eleitores. O senhor acha que a União Brasil corre o risco semelhante ao que aconteceu nessa com o PSDB? O PSDB há 8 anos era um gigante. Sim. Hoje é um nanico. Corre risco porque vai ocorrer a mesma coisa. Muita gente não vai aceitar. A primeira oportunidade que tiver, ele vai sair do partido. Por causa que o partido está tendo um comportamento que não ouve as bases. E isso é ruim. O que aconteceu de erro na fusão pode acontecer agora na adesão. O senhor já pensou em sair do partido? Olha, tudo é possível, né? Por enquanto não, porque eu estou bem situado, né? Mas nada impede de daqui a 2, 3 anos, abrindo uma janela partidária, até mesmo deixar o partido para um partido que seja mais confortável com os meus pensamentos e com a minha ideologia política, que é de centro-direita.